Olá, no Reflexões de hoje vamos falar um pouco sobre a Inglaterra, um país com tradições muito fortes, ainda uma monarquia, e que tem muitas coisas interessantes, inclusive aspectos ambientais. Para falar sobre isso, nós temos aqui a presença da senhora Marlene Weber, que é presidente do Rotary Internacional, Vitória Oeste, né, aqui em Vitória, e que já morou uma boa parte na Inglaterra e conhece um pouco os hábitos dos ingleses e vem trazer para a gente um pouco essa sua visão sobre a Inglaterra, né? Prazer recebê-la aqui. E, dona Marlene, a senhora me falava sobre um hábito que os ingleses têm de cultivar flores, né? Então, coloca um pouquinho sobre isso. Olha, é um prazer imenso ter sido convidado para falar da Inglaterra, que tem um respeito muito grande pelos países que a mulher está no poder. Sim. A Inglaterra é um país de jardins. O cultivo de plantas, em geral, é apreciado até pelas crianças nas suas escolas. Eles têm um ensino de respeito à ecologia de uma forma extraordinária. Todas as escolas têm jardins que são cultivados pelos alunos e ensino da origem das plantas e para que aquelas plantas vão servir para manter a sua vida em conexão com a ecologia. Sim. Então, por exemplo, no período da primavera e verão, onde que atrai muito turistas para a Inglaterra, por exemplo, segundo as estatísticas, Londres recebe por mês 1.500.000 pessoas aproximadamente de turistas. Sim. Numa população, a população da Inglaterra é o quê? A população da Inglaterra eu poderia dizer que é como de São Paulo. É de São Paulo. Sim. Mas os ingleses conquistaram muitos países que ficaram conhecidos como a comunidade britânica, né? E eles enviaram muitos emissários naquelas épocas de invasões de partidos e depois mantiveram o contato e ajuda com esses partidos, fazendo uma coligação desses partidos como se fosse uma cooperativa de continentes juntos. E eles desenvolveram muito a parte de análise de como viver bem de acordo com a atmosfera da região. E nós tivemos a oportunidade de verificar que os ingleses gostam mesmo da natureza. Nós verificamos que agora, nessa época de verão que se fala, a gente recebe do departamento turístico um catálogo de todos os jardins que estão abertos para a visitação. Muitos deles a gente tem que pagar para entrar e o dinheiro que eles recolhem, eles dão para unidades filantrópicas para ajudar essas unidades a se desenvolver para a respeitabilidade humana. Jardins públicos ou privados? Tem muitos jardins públicos e privados. Esses privados, às vezes, são de mansões antigas que eles vendem a entrada para que esse dinheiro seja recolhido por unidades filantrópicas. Sim. E aqueles castelos antigos dos grandes monarcas passados, eles, quando não têm uma preparação para a vivência ainda, eles plantam os jardins para que seja visitado pelos turistas, para inspirar os turistas que num clima tão definido, estações tão definidas que cai até neve, eles conseguem manter jardins e plantas centenárias que não foram extintas pela falta de cuidado, entendeu? Sim.
É um clima, uma atmosfera de Londres, né? Primeiro que Londres tem uma tradição da monarquia, né? Que ainda Exato. continua. A monarquia ainda é forte. Na Inglaterra, assim, a população ainda tem Respeitabilidade. respeito pela... Eles adoram, porque no momento, nesses últimos 2 séculos, a rainha, mesmo monarca, eles não têm o poder de decisão administrativa. Eles são como se fossem os guardiões do país. Por exemplo, a rainha ajuda tremendamente a parte financeira da Inglaterra, dando 700 almoços para os empresários estrangeiros na Inglaterra, no Palácio de Buckingham. Sim. Então, ela é uma figura de como relações públicas para a Inglaterra. Sim, ela é uma vendedora também da imagem da Inglaterra. E é muito interessante que eu, quando trabalhei no Itamaraty, em Londres, eu e meu marido resolvemos ajudar pessoas, porque nós somos rotarianos também, a ajudar pessoas nas nossas férias, dando consultoria de graças a lugares que precisassem de uma ajuda, mas que não podia pagar. Então nós entramos numa ONG chamada BISO, quer dizer, British Executive Service Overseas, que era a ONG presidida pela princesa Anne, que ela fazia uma consultoria de qualquer segmento em outros países, pagava a passagem das pessoas, dos especialistas, nas férias, e eles visitavam esse país dando consultoria especializada. Por exemplo, se você estivesse lá, você ia ajudar as pessoas a montar uma TV ambiental em determinado local. Então, você ia para esses lugares e daria o máximo do seu trabalho de graça. Sim, é um voluntariado, né? Voluntariado. E aqui no Brasil, nós viemos 4 férias para ajudar. Nós ajudamos, por exemplo, a montagem da Sebrae de Belo Horizonte e do Ceará. Ajudamos uma escola de balé do Ceará, que hoje até faz parte até do balé do Estado. E ajudamos até, no lugar do Pará, a montagem de uma prefeitura, que o município tinha feito a sua independência e elegeram o prefeito. E o primo do prefeito pediu essa ONG que viesse ajudar, porque o prefeito daquela região, ele ainda não tinha ido à escola. E ele não podia ser prefeito lá, que o pessoal estava fazendo campanha. Então, nós fomos lá, passamos um mês, ajudamos a montar a prefeitura, arranjamos a montagem de uma escola primária e que o prefeito também ia frequentar, como frequentou. Na Inglaterra? Mas ele não tinha formação primária? Não, aqui no Pará, no Brasil. Sim. No Pará, no Brasil. Sim. E nós conseguimos com o governador Getane que fizesse uma estrada para trazer os produtos agrícolas desse pessoal para ser vendido no mercado de Belém. Isso tudo em 30 dias. Sim. E tivemos uma ajuda tremenda da televisão. Sim. Então, aliás, esse projeto nosso, nós ganhamos uma medalha do Buckingham Palace, pela princesa Anne, que nós tínhamos ajudado uma comunidade de 4.000 habitantes a entrar no mercado de trabalho e de venda dos seus produtos agrícolas. Certo. Agora, me parece muito interessante que o país berço, praticamente, do capitalismo do mundo, né, a Inglaterra, tenha forte esse senso de trabalho voluntário, quer dizer, um trabalho que não é remunerado, né? Não, isso é muito interessante lá. Olha, a Cruz Vermelha não acha uma contradição foi montada o capitalismo? Lá. Não acha uma contradição o capitalismo que a gente imagina, que o capitalismo selvagem, que só
Só se dá algum passo, algum gesto sendo remunerado? Olha, lembre que todo ser humano tem dois lados, um bom e um mau. A gente, quando nasce, já sai com essas duas linhas de formação. O que você desenvolve mais é que traça a sua vida. Sim, e como você traça esse paralelo com o capitalismo, e o capitalismo inglês e a sociedade inglesa? Olha, eu acredito que a Inglaterra teve uma lição muito boa na Segunda Guerra Mundial, porque ali surgiu a necessidade de as pessoas começarem a se unir mais e mais para que o bem prevalecesse. Então, foi na Segunda Guerra Mundial que foi criado a Cruz Vermelha. Sim. Que a profissão, por exemplo, de enfermagem pela Florence Nightingale, que mulher naquela época não ia para a guerra. Era só os homens que eram sacrificados. E a Florence Nightingale inventou a profissão de enfermeira que tinha que ajudar a toda a sociedade, a mulher. Não era só dar a vida para o homem, não. Ela tinha que participar da sociedade. Então, foi formada, ela criou treinamentos para isso, e nós tivemos também muitas pesquisadoras ecológicas inglesas que até vieram para o Brasil para fazer pesquisas da vegetação da Amazonas. A ideia era que pudesse levar para o mundo as riquezas lindas que tem o Brasil na parte ecológica. A Margaret Mead, por exemplo, foi uma inglesa que ela veio acompanhando o marido que ia montar um jornal inglês no Rio, e ela deixava a família toda para ficar 4 a 5 meses na Amazonas, em tabas de índios, fazendo registro das plantas e descobrindo o número de orquídeas que tinham lá que poderia ser cultivada. Já vi trabalhos dela. E ela também era pintora, então ela pintou vários quadros e fez muitos livros desses quadros dela, que fez uma grande promoção no exterior sobre as riquezas ecológicas do Brasil. E se ela tivesse aqui, que ela já faleceu, já tem 15 anos, a gente poderia ver com ela que o Brasil ainda muita gente não sabe quanta coisa maravilhosa tem nesse paraíso tropical. Certo. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos falando sobre uma personalidade muito importante feminina na Inglaterra, que foi Margaret Thatcher.